Bom dia, queridos. Tudo bem aí? Como é que vocês estão? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bem, lindos? Sim, você. Tudo bem, tranquilinho. Estamos aí, né? Dia após dia, vendo as novidades. E esse aqui é um país que tem muita novidade, né? Impressionante. Não é mesmo? Qual foi a última que eu perdi? Oi? Qual foi a última novidade que eu perdi? Eu fui dormir cedo. Não cedo, tipo, nem cedo Não, que é normal. assim, todo dia tem um descaso, né? Uma desconsideração, uma falcatrua diferente, né? Uma acusação. E tudo isso acontecendo numa situação assim extremamente importante de desumanidade, né? De falta de fraternidade total, né? De desconsideração com o ser humano, com vida e tudo mais, né? Mas não vou falar que tem que se acostumar nem que é normal, porque não é não. Mas estamos aí, né? Infelizmente tendo que passar por isso, né? Mas isso vai acabar. Vai acabar. Tenho certeza que vai acabar. E vocês estão cansadinhos? Como é que é? Nossa, eu estou, professor, bem Só tá cansado. muito frio, hein? Eu acabei de acordar. Acho que minha voz já me entrega. É, cansadinha também? Sim, pro... Ô, professor, Fala, linda. bom dia. É a Letícia. Ô, professor, eu queria te fazer uma pergunta mais sobre esse estado de quarentena. Ontem, o meu namorado estava tendo aula, ele estuda na FATEC. O coordenador da FATEC passou a informação de que a partir do dia 1º, os centros educacionais da FATEC e ETEC, Centro Educacional Paula Souza, vão começar a abrir. O senhor acha que isso é provável? Então, eu vi essa quarentena flexibilizada, né? Mas a educação, ela não está para o dia 1º de junho, não, né? Então, eu vi isso daí também, eu achei meio que estranho, né? A educação não está para o dia 1º de julho, a educação ela está para o final do mês, lá em julho, né? Porque o risco é muito grande ainda com educação, né? Porque não tem como você reabrir, né, educação presencial, né, se a situação não estiver um pouco mais controlada, sem números tão alarmantes, né? Então seria uma responsabilidade muito grande, já que segurou até agora, teria que segurar um pouquinho mais, com certeza, entendeu? Para a educação, pelo menos. Agora, quem estava falando em lockdown, né, usando esse feriadão, esse mega feriado aí como última cartada antes do lockdown, mudou muito o discurso, né? Uhum. Mudou o discurso demais, né? Então, não houve uma adesão maciça, legal. A adesão ficou em 50% no máximo, você entendeu? E teve dia do mega feriado aí que a coisa foi muito baixa, né? Muito, muito baixa. Então, e dessa situação para uma de flexibilizar já, eu acho muito estranho, né? Ainda mais a cidade de São Paulo e estado de São Paulo, né? Com os números muito, muito esquisito, né? Muito esquisito. Agora, vamos ver, vamos ver. É uma proposta que ele fará hoje, né? Que ele vai oficializar hoje, quarta-feira, né? O Dória, né? Uhum. Então, mas de qualquer modo, a educação, ela não seria o primeiro ponto nessa flexibilização, entendeu? Ela viria depois, né? Com certeza, né? Entendi. Obrigada. Nada, que isso.
E aí, já temos um monte de dorminhocos acordados aí, será? Fala, Samuel, você está com a mãozinha levantada? Eu tô, professor, tudo bem? Bom dia. Oi, você, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Deixa eu te falar, semana passada eu não consegui ver aula no horário, e aí eu fiquei com dúvida sobre o esqueleto hidrostático. Você poderia só explicar para mim, por favor? Lógico. Você tem que pensar em duas coisas, né? Pensa numa bexiga de aniversário, beleza? Uma bexiga de aniversário. Se essa bexiga de aniversário estiver cheia d'água, certo? Porque a parede da bexiga é muito flexível, ela não vai manter a forma dela. Tudo bem? Sim. Certo? Agora, imagina se se a parede dessa bexiga não for tão flexível, você entendeu? For uma parede mais rígida, tá? Uma parede mais rígida. Se ela for uma parede mais rígida, a água, ela não vai permitir o quê? A deformação, certo? E ela vai permitir o quê? Uma sustentação interna, né? É o que acontece no caso dos nemateumintos, né? Então existe um líquido, mas existe um revestimento rígido. Então, ao invés de você ter algo extremamente rígido como um osso ou menos rígido como uma cartilagem, você tem líquido, mas o revestimento não é flexível. Então, você diz que o esqueleto, que dá a sustentação, a manutenção da forma, ele é hidrostático. É um líquido que tem interno, mantido por um revestimento que não é flexível. Deu Tá para bom. entender a ideia ou não? Deu sim, deu sim. Obrigado, viu? Nada, que isso. Vamos lá, queridos. Hoje a gente teria que encerrar uma doencinha só, né, de nematelmintos, que é a filariose, e aí a gente passa para um filo bastante interessante, que são os anelídeos, tá bom? Vamos lá, então? Eu vou abrir aqui para vocês a última apresentação. Essa última apresentação, acho que ela não está no AVA ou já está no AVA? Alguém sabe me dizer? Eu não lembro se eu Qual? dos plateumintos, nemateumintos. Sim, essa está. Então, ótimo. Tá bom. Nessa correria toda aí a gente esquece algumas coisas, né? Então, tá bom. Muito bem. Vamos lá? Bom. Vamos lá, então, queridos. A gente tem uma doença que, há um tempo atrás, aí década de 80, mais ou menos, comecinho da década de 80, meados da década de 80, serviu como pano de fundo aí para um filme chamado O Homem-Elefante, né? Então, o Homem-Elefante nada mais era do que um homem que tinha um membro deformado, mas um membro deformado com o quê, né? Com líquido, com edema, você entendeu? E essa deformação, ela pode aparecer em qualquer parte do corpo, desde que você tenha, né, um conjunto de vasos, chamado vasos linfáticos entupidos. Muito bem. Então, é muito fácil de entender, viu? Muito fácil de entender. Primeira coisa, né? Vamos considerar que nós temos dois tipos de vasos no nosso corpo. Nós vamos voltar a ver isso no curso de Fisiologia Humana, mas fiquem tranquilos, né? Para você poder entender agora.
dois tipos de vasos no nosso corpo. Nós temos os vasos sanguíneos, que as extremidades não são abertas, tá? Então, o sangue, né, uma hemácia, por exemplo, né, o plasma, o oxigênio que está dentro de uma artéria, né, arteríola, que é menor, né, ou um capilar arterial, ou um capilar venoso, ou uma vênula, que é uma veia pequena, ou uma veia, não saem para fora do vaso e caem numa cavidade, não saem. Então, o que está dentro dos vasos está num circuito fechado, certo? Num circuito fechado, não vão cair nunca numa cavidade, num espaço. Isso é importante. Isso não quer dizer que o oxigênio não possa sair para dentro da célula. Ele sai por difusão, tá? Difusão. Então, ele atravessa a parede do vaso, vai para dentro da célula, está no tecido. Tudo bem. Agora, não há perda de sangue para o espaço interno do corpo do animal. Quando isso acontece, você tem o que a gente chama de hemorragia, beleza? Só que existe um outro tipo de vaso, que são os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos têm uma extremidade aberta. Essa extremidade aberta está mergulhada no espaço do corpo, tá? No espaço do corpo. E qual é a função do vaso linfático? Drenar, tirar o líquido que fica entre as células. Então, quando você fala assim, vou fazer uma drenagem linfática, tudo bem. Então, você imagina, né? Você vai ter uma massagem que, de um modo ou de outro, acaba empurrando o líquido que estaria entre as células para uma determinada região. Por exemplo, onde você tem vasos linfáticos, aqui nas axilas, aqui, por exemplo, no pescoço, tá certo? Na virilha. Então, você o quê? Conduz o líquido, tá? Até essas regiões. Nessas regiões, você tem os vasos linfáticos que têm uma extremidade aberta, tá claro? Então, o líquido entra, esse líquido que está entre as células entra, passa a estar, né, compondo o que a gente chama do quê? De linfa. Aí o vaso linfático se associa com o vaso sanguíneo, passando o quê? A linfa para dentro do vaso sanguíneo. Nessa situação, o que que acontece? O vaso sanguíneo passa a receber, né, alguns resíduos, algumas toxinas que estavam entre as células. Mas isso não é um problema muito sério. Por quê? Porque o vaso sanguíneo chega até o rim. No que ele chega até o rim, ele vai ser filtrado, tá claro? Essas toxinas, esses resíduos saem. Tudo bem? Eu estou falando isso, queridos. Estou falando isso porque a filariose é um entupimento dos vasos linfáticos por conta de um nemateuminto, de um verme muito pequenininho. Beleza? Então dá uma olhada na figura aqui. Olha que figura triste, né? A bolsa escrotal desses homens, por exemplo. Olha o tamanho, né? Olha o tamanho que ela adquiriu. Por conta do quê? Do entupimento dos vasos linfáticos da região da virilha, né? Olha o que aconteceu aqui também. Ó, aqui também. Isso poderia ter acontecido no pescoço. Então você poderia ter essa deformação no rosto, tá? Então, vamos entender uma coisa. Entupiu o vaso linfático. Ao entupir o vaso linfático, o líquido que fica entre as células não é drenado. Se ele não é drenado, ele acumula. E esse líquido é produzido o tempo inteiro. Por quê? Porque ele é resultado do metabolismo. Então, as células produzem líquidos que vão ter o quê? Toxinas, que vão ter resíduos, tá certo ou não? Tá? Então, é um problema muito sério, né? Ele é incapacitante. Você imagina uma pessoa nessa situação, aqui, por exemplo. E aí, isso vai aumentando, isso só aumenta, né? No que aumenta, você vai ter o quê?
necrose. Dá uma olhada aqui, ó, como essa pele, né, esticada, né, ela acaba sendo, as células acabam recebendo pouco oxigênio, pouco sangue, pouco nutriente, e vai escurecendo, né? No que ela vai escurecendo, na verdade, é indicativo de que ela está morrendo. Dá uma olhada aqui também, tá? Então, uma situação muito triste. Agora, a pergunta, né, extremamente importante nessa história toda é a seguinte: como... Opa, desculpe, né? Eu fui para o segundo slide, logo de cara, né? A pergunta é como a filária, que é o vermezinho, extremamente pequeno, tá certo? Chega no corpo do homem. Então, quem é a filária, né, queridos? A filária é um dos nomes que vai aparecer no vestibular, com certeza. A filária é um nemateuminto, né, chamado Wuchereria bancroft. Wuchereria bancroft, tá? Muito bem, então você precisa guardar esse nome, tá? Bastante importante. Muito bem. A filária está aonde, gente? Aonde está a filária? Então, a filária, ela é trabalhada, né? Ela é trabalhada, ela é transportada por um mosquito. Qual é o mosquito? O mosquito Culex, tá bom? Mosquitinho Culex, bastante importante. Então, o que que vai acontecer? O mosquitinho Culex, né? Pica, né? Pica o ser humano em busca do quê? Do alimento. Ele é um hematófago, tá certo? Então, ele vai buscar o sangue. Ao picar, né, o ser humano, o mosquito contaminado, ele transmite, né, transmite as larvas, né, as pequenas larvas, tá certo? Essas larvas vão o quê? Crescer dentro do sangue, tudo bem? Ao crescer dentro do sangue, já sempre buscando o sistema linfático. O sistema linfático é extremamente interessante porque ela está próxima do quê? De um ambiente úmido, de um ambiente com nutrientes, de um ambiente com oxigênio, tá certo? Então, ela acaba crescendo, ela acaba se reproduzindo, mas ela é muito pequena, tá bom? Bastante pequena. E aí o que acontece? Ela começa a obstruir os vasos. Ao obstruir os vasos, o que que acontece então, né? Nós vamos ter o entupimento. No que temos o entupimento, não tem mais a drenagem do líquido que existe entre as células. Esse líquido começa a aumentar, 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 ele extravasa, ele comprime tecidos, então imagine que isso dói, tá claro ou não? E vai aumentando, aumentando, aumentando. Primeira pergunta que você poderia fazer: existe alguma maneira da gente retirar esse líquido? Se você fizer uma drenagem, primeiro que isso vai doer muito, né? Doer muito, por quê? Porque esse edema está acontecendo aonde, né? Na parte de baixo da pele, tá claro ou não? Na parte de baixo. Então, você tem a epiderme, a derme e a hipoderme, está acontecendo lá embaixo. Então, quer dizer, embaixo da pele. Então, é mais profundo do que a gente imagina, tá certo? Então, isso dói demais e não seria permanente, tá? Então, você tiraria um líquido, né? Numa sessão aí contínua, tal, tá certo? E você não resolveria o problema, né? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, incapacita, né? Então, você faria o quê? Você faria uma amputação de membros? Complicado. Então, não há como você tratar essa pessoa. Então, você precisa fazer o quê? Evitar o contágio, o contato com o mosquitinho, tá? Com o Culex. Tudo bem? Bastante importante. O que que o homem é nessa história? Né? O homem é o hospedeiro definitivo, queridos. Tá certo? Definitivo. Tá bom? Então, o que que acontece? Você tem o mosquito, né, se contaminando numa picada, né, do homem. Então, o mosquito ele se contamina ao picar o homem, né, e transmite novas filárias, né, microfilárias, larvas, para um outro homem, para uma outra pessoa, tá certo? E qual é o hábitat definitivo das filárias?
sistema linfático. Isso não pode esquecer. Tá bom? E aí, alguma dúvida? Ficou claro isso para vocês? Tudo bem? Você tem aqui uma área, né, que mostra o quê? A biogeografia da doença, né? Então, onde ela é encontrada? Como você pode ver, ela está também no Brasil. Isso é bastante importante. Pode falar, David. Professor, bom dia. As larvas, elas são transferidas para os vasos sanguíneos, certo? Para Não, contaminar outros mosquitos? não. Cuidado. Elas sempre ficam, né? Elas se alojam no sistema linfático. Você diz no momento da picada, é isso? Não, por exemplo, quando outro mosquito que não está infectado acaba se contaminando, sabe? Ao picar um ser humano. Tá. Então, o que acontece? Eventualmente, ela pode ser encontrada no sangue no momento da contaminação. E você Hum. pode ter pouquíssimos organismos no sangue, mas não é o habitat dele. O habitat dele é o sistema linfático, tá certo? Cuidado, tá Tá. bom? Beleza, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, queridos? Tudo bem? Tranquilo? Fala, Ninha, pode falar. Pro, quando as toxinas chegam aos rins, o que ocorre lá? Eu não ouvi, desculpe. Quando o líquido linfático chega no rim, o que ocorre lá? Na verdade, o líquido linfático não chega no rim. Então, você vai pensar assim, existe um líquido que está entre as células, tá bom? Primeiro ponto. Esse líquido entre as células é produto, é resultado do metabolismo das células, tá? Então, as células colocam, né, os resíduos para fora. Esse líquido entre as células nós vamos chamar de intersticial, tá? O líquido intersticial, ele passa a ser chamado de linfa quando ele vai para dentro dos vasos linfáticos. Então, o vaso linfático, ele drena o líquido intersticial, tá bom? Em determinado momento, né, o conteúdo do vaso linfático passa para o vaso sanguíneo. Então, aí você vai chamar esse conteúdo de quê agora? De sangue. A parte líquida dele é o plasma, tá bom? O sangue, ele é filtrado aonde? No rim. Então, no rim existem vários processos, tá? Né? Entre eles o quê? A filtração, a absorção, a reabsorção, tá certo? Tudo com a finalidade do quê? De manter a composição e a concentração do sangue estável, tá certo? Então, quer dizer, qualquer alteração do sangue pode ser ruim para nós, em termos de composição e concentração, tá? Então, o meio interno do nosso corpo, que deve ser mantido estável, chama-se sangue. Não tem que ter vírus, não tem que ter bactéria, não tem que ter muita água, nem pouca água, nem muita glicose, nem pouca glicose. Entendeu? Então, essa questão da autorregulação do sangue, né, é realizada também no rim. Tá claro? Então, quer dizer, os resíduos que foram lançados para fora da célula e que compunham lá o líquido intersticial, eles vão sair pela urina. Tá claro? Tá certo? Então, é um processo delicado que ocorre no rim. O rim é um órgão fundamental. Quando o rim para de funcionar, você precisa imediatamente começar o que a gente chama de hemodiálise, né? Filtrar o sangue, para que você continue sobrevivendo, com chances, desculpe, com chances boas de qualidade de vida. Tá bom? Entendeu a ideia? Sim, obrigada. Ótimo. Tudo bem então, queridos? E assim a gente encerra, né? Essa doença importante. Muito bem. Tem mais uma doença pequenininha, né? Pequenininha que às vezes a gente não liga, né? A gente não liga, mas ela é bastante importante. Por quê? Porque é um parasita, né? Certo? É o bicho geográfico. O bicho geográfico eu posso pegar onde? Na praia. Certo? Posso pegar na praia, deitadinho lá na areia, tá certo? Muito bem. Desde que seja uma praia, né?
utilizada por cães e gatos. Então, não adianta, gente, não adianta a gente ter aquela postura, é o meu cãozinho, é o meu pet, eu tenho direito, né, de levá-lo onde eu quiser, tal. Não adianta, tá certo? É errado, né? Então, quer dizer, praia não é lugar de cachorro, praia não é lugar de gato, por duas razões. Primeiro, pela saúde dos animais, tá certo? Que eles podem contrair diversos tipos de doenças nesse ambiente. E segundo, pela saúde dos seres humanos. Tá? Por quê? Porque cães e gatos, né, são hospedeiros do Ancilóstoma, olha o nome aqui, ó, Ancilóstoma brasiliensis. Quem é o Ancilóstoma brasiliensis? É o bicho geográfico, tá certo? Muito bem. Então, o que que acontece? Eles estão aonde? No intestino de cães e gatos. Tudo bem? Então, quer dizer, bastou o cachorrinho, o gatinho fazer o cocôzinho, né? Você tem o quê? Fezes infestadas com ovos. Tudo bem? Há um tempo atrás, queridos, nas praças havia tanques de areia. Esses tanques de areia tinham que objetivo, né? Brincar, brincadeira. Então, as crianças, você tinha lá o escorregador, você tinha a balança, você tinha a gangorra, nesse banco de areia. Então, as crianças iam de um lugar para o outro ali, né? Pisando na areia, brincando na areia, baldinho, isso e aquilo, né? Então, com o passar do tempo, né, a conscientização e tudo mais, perceberam que não era o ideal, né, esses bancos de areia, né? Então, quer dizer, essas áreas de praças, de brinquedos, de playgrounds, tal, elas se tornaram diferentes, né? Então, com outro tipo de piso. Por quê? Porque a areia permitia, né, com certeza que animais como cães e gatos, né, chegassem ali, fizessem urinassem, que fizessem as suas fezes ali, e aí você podia ter a contaminação do ambiente e, portanto, das crianças, tá claro? Então, olha o que acontece, cães e gatos, né, têm os vermes no intestino, por isso que cão e gato, eu tenho bichinho, eu gosto do bichinho, tá legal. Tô cansado de ver gente que tem bichinho, gosta de bichinho, para quê? Para dar comidinha diferente, para dar brinquedinho, para dar caminha, para dar roupinha e por aí vai. Tá certo? Só que gastar dinheiro com veterinário para manter a saúde do animal impecável, ninguém quer fazer isso. Você entende? Então, quer dizer, é o grande problema. Então, você tem realmente, certo, um hospedeiro na sua casa. Tá certo? Se a gente considerar gato, além do bicho geográfico, né, você vai ter toxoplasma, né, entre outras coisas, né? E o cachorro é a mesma coisa, ele pode ter leishmaniose, né? E o bicho geográfico. Então, quer dizer, o gato também pode ter leishmaniose. Então, é fundamental, né, gente? Né? Primeiro, existe uma cartela de vacinas que eu tenho que acompanhar em relação ao gato-cachorro. Tem a mesma coisa, entendeu? Mas vou gastar dinheiro com isso? Se quer ter um pet, quer ter um animal de estimação, é lógico, não tem nem que pensar. Lógico que tem. Por conta do quê? Da tua saúde e da saúde do animal, tá certo? Essa é a primeira coisa, a vacina. A segunda coisa são os vermífugos e o tipo de alimentação, tá certo? A terceira coisa é o tipo de interação que você tem com esse animal. Como é que você passeia com ele, como é que você, em que tipo de ambiente você o leva, tá certo? Que tipo de animais entram em contato com ele. Então, isso é fundamental. Tem um cachorrinho, tem um gatinho, não é para ele ficar no colo, não é para trabalhar, tratá-lo que nem fosse um bichinho de pelúcia, não é. Precisa ser tratado como um animal, com os cuidados que o animal merece, e tratá-lo muito bem. Tá certo? Então, mudem, né? Se vocês não têm essa visão, mudem a visão e comecem a tratar o animal doméstico de um outro jeito, tá certo? Então, o que que acontece? Cães e gatos hospedam os adultos no intestino, vão liberar nas suas fezes ovos. Agora, olha que louco, né? As larvas vão ficar livres no solo. Onde você viu isso? Nesta aula, nesse conjunto de aulas aqui. Onde você viu? Você viu isso no amarelão.
Larvas contaminantes no solo. O Jeca Tatu é um cara que anda descalço, é um cara que manipula ali, né, com a mão e tudo mais, tá certo? Larvas infestantes pela pele, entendeu? Por isso que eu não posso ter esses animais na praia. Por isso que eu não posso ter esses animais num banco de areia, em contato com criança, tá claro? E aí o que acontece? Larvas infestantes no solo infectam, né? Olha lá, entram, adentram a pele. No que entram na pele são larvas diminutas, muito pequenininhas, vão chegar na circulação sanguínea, né? Superficial, e vão ficar aonde? Dá uma olhada aqui, ó, na superfície, né, do corpo. Então, vão ficar na pele, tá certo? Elas não estão, aqui, ó, como você está vendo, elas não estão na epiderme, elas estão na derme. E o que acontece na derme? Na derme você tem gordura, tá certo? Na derme você tem sangue, você tem oxigênio, alimento, tá claro? Elas vão ficar aí, vão se vão se desenvolver, vão crescer, né? Vão se reproduzir. Como é que você tira isso? Alguém tem ideia, não? Como é que tira isso? Não? Não tem, né? Um remedinho. Então você tem que fazer raspagem da pele. E aí, legal ou não? Você acha? Vai doer? Vai doer. Vai doer bastante. Entendeu? Então você tem que raspar a pele. Negócio muito ruim, muito delicado. Entendeu? Então, gente, posse responsável de cães e gatos. É fundamental, tá bom? A gente tem que ver isso de um outro jeito. Tá, queridos? Alguma dúvida, não? Fala, Larissa. Pode falar, querida. Oi, professor, tudo bem? Tudo, querida. Professor, eu já li, já fiquei sabendo de o pessoal marcar com caneta o local onde está o bicho geográfico, que aí faz com que ele não passe, sei lá, alguma coisa assim. É verdade? Nunca ouvi falar. Não? Não, não vou falar. E tem outra, né? Cuidado. Ah, vou colocar um pedaço de bacon ali que o bicho geográfico vai vir para fora. Não, também não. Isso funciona mal e mal com berne, né? Que é uma larva de mosca, né? Cuidado com isso. Tá? Tudo bem? Fala, David. Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Professor, os cães e os gatos, eles são hospedeiros definitivos também? Já que tem o desenvolvimento da São, larva para um adulto? são definitivos, por quê? Porque é neles que ocorre a reprodução sexuada. Aonde está a dica que ocorre a reprodução sexuada aí, David? Onde está a dica? É o fato de ter adultos e os ovos liberados nas fezes. Isso, exatamente. É isso aí. Professor, só mais uma coisa. A doença se manifesta também nos cães e gatos e como? Não, não, eles são reservatórios naturais, Ah, tá. Beleza. tá? Beleza. Uhum. Obrigado, professor. Nada. Muito bem, queridos. Mais alguém? Já perguntou, David? Eu tenho outra pergunta. Não, eu já perguntei já. Tá bom. Legal. Professor, Fala. bom dia, tudo bem? Tudo. Na tarefa, professor, tinha um exercício que tentava relacionar a indicação de um problema de saúde por meio da alimentação de terra. Você pode explicar um pouco essa relação? Eu não entendi direito. Alimentação de quê? De terra, crianças comendo terra. Ah, sim. Isso está associado com o quê? Isso está associado com a carência de nutrientes, tá? Principalmente ferro, né? Isso ocorre por conta da degradação, da debilitação, né? No caso das verminoses mesmo, porque você perde muito sangue, você tem anemia, diminuição de peso e por aí vai, né? Então, por conta de nutrientes, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Vamos lá então, queridos, vamos falar de anélidas. Muito bem. Bom, primeira coisa importante, né? Primeira coisa bastante importante é que a gente seja capaz, queridos, de entender qual é a posição filogenética, ou seja, evolutiva do grupo que nós estamos estudando, tá bom? Certo?
Se você não entender, por favor, você pergunta. Então, por exemplo, né, temos aqui, ó, 100 tecidos verdadeiros. Como é que eu leio este diagrama filogenético? 100 tecidos verdadeiros. Estou falando de quem? Dos poríferos, beleza? Ah, mas eu posso ter tecidos verdadeiros, tudo bem? Então, tecidos, sem tecido, porífero. Com tecido, os demais, beleza? Mas vamos ser mais específicos. Tem tecido, mas no embrião apenas 2 folhetos. Todo mundo entendendo? Olha lá. 2 folhetos selenterados. Beleza? Tem tecido, mas são o quê? 3 folhetos no embrião. Opa, todo mundo. Então vamos ser específico. No embrião não há cavidade corpórea, não há celoma. Então estou falando de quem? Plateumintos. Opa, há cavidade corpórea, mas não é um celoma verdadeiro. Se não é um celoma verdadeiro, é um nemateuminto. Tá claro? Muito bem. Há um celoma verdadeiro. Quem é o primeiro organismo celomado, né? São os anelídeos, tá legal? Para alguns pesquisadores, primeiro se estuda molusco. Por quê? Porque eles acabam achando que a questão do sistema respiratório é mais importante, né, de um aparelho respiratório do que a presença do celoma. Mas, na verdade, o celoma, né, é fundamental porque no celoma você pode ter o órgão respiratório. Então, depois de nemateumintos, a gente fala de anelídeos e não de molusco, tá bom? Então, só para ficar claro para vocês. Então, nós estamos aqui, queridos, ó. Animais com cavidade corpórea celomados. Tudo bem? Tá certo? Esses são os anelídeos. Muito bem. Olha aí. São animais muito familiares, né? Pelo menos eram, né? Hoje eu acho que tem criança que nasce, né? Chega aí à adolescência, ou chega até a casar, né? Ou ficar adulto, né? E nunca viu uma minhoca, nunca teve uma minhoquinha na mão. Certo? Então, as minhocas são animais extremamente comuns, né? Familiares, né? E elas fazem parte do filo Anelídeos, filoanelídeos. Então, nós temos aqui algumas características que você teria que ser capaz de identificar, né? Algumas características que você deveria ser capaz de identificar. Por exemplo, então vamos lá, né? Corpo, olha lá, segmentado. Todo mundo consegue perceber, ó? Corpo segmentado, formando o quê? Anéis, né? Bastante importante. Tudo bem? Outro ponto importante, dá uma olhada aqui, ó, né? Presença de cerdas. Olha lá, cerdas no corpo. Tudo bem? Essas cerdas permitem fixação, tá certo? Para que ele possa se mover, deslocar, tá certo ou não? Essas cerdas são prolongamentos de quitina. Quem lembra o que é quitina? Quitina nada mais é do que um açúcar, tá? Um açúcar que no reino animal também vai estar presente aonde? Nos artrópodos, né? Exoesqueleto quitinoso. Tudo bem? Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Olha aí, nós também vamos ter, compondo os anelídeos, né, animais que não são muito comuns, né, para nós, né? São alongados, ó, vermiformes, tá? São segmentados, como você pode ver, mas eles têm o quê? Um penacho, como se fosse um penacho, ó lá, né? Na extremidade. Esse penacho fica o quê? Fica ali se movendo, né? Se agitando. São animais marinhos, tudo bem? E são chamados de poliquetos, tá? E temos ainda um outro representante bastante interessante, né? Muitas pessoas nem acreditam que isso aqui exista mais, né? Mas são as sanguessugas, né? Então, o sanguessuga é realmente um animal,
tá claro? Tá aqui. E ele pode sugar o sangue, né, de um vertebrado, né? Então ele se fixa por intermédio de ventosas. Existem estruturas córneas de queratina e de quitina que vão permitir o quê? Que ele raspe a pele, chegue até o sangue, comece a sugar o sangue com a ajuda de uma musculatura forte, e eles podem aumentar o seu tamanho até mais ou menos 20 vezes. Então você imagina um bichinho, né, que vai aumentar o seu volume 20 vezes com ingestão de sangue. São parasitas? São parasitas. São parasitas externos, tá bom? Então são chamados, portanto, de ecto, tá? Externo, ectoparasitas, tá bom? Então, primeira coisa, vamos organizar a cabeça? Quem são os anelídeos? Minhocas, tá? Você tem que ser capaz de deixar isso muito claro na cabeça, né? Para a prova. Minhocas, poliquetos e sanguessugas. Anelídeos, minhocas, poliquetos e sanguessugas, tá bom? Esse é o primeiro ponto, né? Então vamos lá. Qual é o critério de classificação, né? Como é que eu diferencio uma minhoca de um poliqueto e de uma sanguessuga? Pela quantidade, né, de cerdas. Então, o que é a cerda? Vamos lá, querido. Né? A cerda é uma estrutura que está na epiderme, ou seja, no revestimento. Tudo bem? Então, você tem uma hastezinha, olha lá, uma hastezinha. Tudo bem? Certo? Uma hastezinha feita de de quitina, tá certo? Essa hastezinha de quitina, ela está associada a músculos. Então, a cerda, ela pode o quê? Se mover e, portanto, ela vai ajudar na locomoção. Tudo bem? Muito bem. Então, a natureza da cerda é quitina, tá? Muito bem. Cerda vem do grego, né? É uma tradução da palavra grega que está associada aos nomes das classes. Então, oligoqueto, quetai, ket, tá? Que quer dizer o quê? Cerda, tá? Então, vamos lá. Se você fala em oligoqueto, tá? Aportuguesando, posso colocar um QUE aqui, TO, oligoqueto? Pode, tá? Então, quem é um oligoqueto? Oligo, pouco, queto, cerda, poucas cerdas. Então, as minhocas são oligoquetos. Existem filos que nós vamos estudar, queridos, atenção, por favor, que a gente vai ter que ter uma noção clara das classes que o compõem, tá bom? Lembra disso? Então, nós estamos dentro do domínio Eucária. No domínio Eucária existe o reino animal. No reino animal existem muitos filos. Dentro de um filo, várias classes. Tá claro? Em muitos filos, nós vamos chegar no nível de classe. Tá? Em outros, não. Por exemplo, esponja. Não. Tá? Plateuminto, turbelária, céstoda, né? E tremátoda. Quem era o turbelária? Quem lembra? Planária. Tremátoda, xistossoma, céstoda, quem era? Tênia, tá bom? No caso do nemateuminto, a maioria é o quê? Parasita, tá? Então, não é necessário. Agora, no caso do anelídeo, sim, tá? Então, anelídeos com poucas cerdas, como é que eu vou chamá-los? Oligo, pouco. Oligoqueto, beleza? Anelídeos com muitas cerdas, Como é que eu vou chamar? Poliqueto, tá? Anelídeos sem cerdas, como é que eu vou chamar? Irudíneo ou A de negação, aqueto, tá bom? Tudo bem? Então, quem são os oligoquetos? Minhocas. Quem são os poliquetos? Os poliquetos, tá? Então, os poliquetos são utilizados, o nome é utilizado genericamente para um grupo grande de animais aí, né, que são os anelídeos marinhos, principalmente, tá bom?
voltando aqui, então tudo isso aqui, queridos, ó, tudo isso aqui são cerdas, certo? Cerdas, ó, estão vendo? Cerdas que vão servir não só para locomoção, no caso da minhoca, mas nesse caso vão servir para quê? Para respiração, tá bom? Vamos voltar a falar nisso, fiquem tranquilos, tá certo? Tudo bem até aqui? Ficou claro? Classificação. O critério, então, é a presença de cerdas. Poucas cerdas, oligoqueto, minhoca. Muitas cerdas, poliqueto. São os poliquetos mesmo. Tá certo? Posso chamá-los de vermes marinhos? Melhor, anelídeos marinhos. Tá certo? E, finalmente, as sanguessugas, irudíneos ou aquetos. Tá bom? Tá certo? Particularidade das sanguessugas, duas ventosas, uma ventosa posterior e uma ventosa anterior. A ventosa posterior, né, tá ali próximo do ânus, né, e a ventosa anterior tá onde? Na boca, tá bom? Muito bem. Tranquilo até aí? Belezinha? Ótimo. Então vamos lá, gente. Sempre que você tiver que estudar um filo, é importante que você consiga dar uma caracterizada geral, certo? Então vamos lá. Lembra daquela questão que eu falei para vocês da Unicamp segunda fase? Tinha o quê? Uma bacia com vários vermes e ele pedia para você o quê? Identificar. Então, como eu chego à conclusão que algum daqueles vermes ali podem ser anelídeos? Então, vamos lá. Ele tem um corpo alongado, cilíndrico, não achatado, cilíndrico e segmentado, tá certo? Então, por exemplo, plateuminto não tem o corpo cilíndrico, é achatado dorso-ventralmente, sem segmentação. O nemateuminto tem o corpo cilíndrico, mas as extremidades afiladas. Lembram disso? Importante. E o anelídeo, corpo alongado, cilíndrico e segmentado. Ou seja, formado por segmentos chamados anéis. Certo? É um filo expressivo. Você tem aí, né, 11 mil espécies, tá certo? Então, eles estão bem distribuídos. Então, estão presentes no solo úmido, né? No mar e na água doce, tá bom ou não? De modo geral, é isso mesmo que está aí no slide, tá certo? Então, encontrei um anelídeo no solo, é um oligoqueto, é uma minhoca. Encontrei um anelídeo na água salgada, é um poliqueto. Encontrei um anelídeo, né, na água doce, muito provavelmente uma sanguessuga, é um irudíneo. Tá legal? Tranquilo para todos? Muito bem. Qual é o primeiro grupo triblástico que nós estudamos? Primeiro grupo triblástico, plateumintos. De plateuminto para frente, todos são triblásticos. Beleza? Então, isso é importante para você não ter que ficar decorando, né? Então, esponja sem tecido, selenterado diblástico, né? Plateuminto triblástico, e a partir daí todos são. Muito bem, certo? Pela primeira vez, queridos, pela primeira vez, surge um animal celomado, beleza? Celomado. Então, quando nós temos cavidade corpórea aparece em nemateuminto, mas é um celoma? Não. Por quê? Porque ele não é revestido, aquela cavidade, né, não é revestida totalmente por mesodermo. Tudo bem? Certo? Muito bem. Então, quem pode ter celoma? Quem é triblástico. Quem é o primeiro triblástico? Plateuminto, mas ele não tem cavidade corpórea. Acelomado. Logo depois, quem vem? Nemateuminto. Tem cavidade corpórea, mas é um celoma verdadeiro? Não. Pseudoceloma. Beleza? Muito bem. Depois, qual é o próximo triblástico? Anelídeo, né? Tem cavidade corpórea? Tem. Como é que chama? Celoma. Por quê? Revestido totalmente por mesoderme. Então, vamos lá, queridos. A partir da anelídeo, todos são celomados. Certo?
todos são celomados, né? Protostômio, o que é protostômio mesmo? O blastóporo, o que é o blastóporo, né? Blastóporo é aquela abertura na gástrula, né, que permite, né, contato do intestino primitivo com o meio. Lembram disso? Certo? Então, o blastóporo pode originar a boca no protostômio e pode originar o ânus no deuterostômio. Muito bem. A grande maioria dos animais são o quê? Protostômios. A boca surge primeiro. Quem não é assim? Estrelas do mar, equinodermos e cordados, né? Então, os equinodermos e os cordados. Então, até lá, todo mundo é protostômio, certo? De plateuminto para frente, triblástico, certo? De selenterado para frente, protostômio. De anelídeo para frente, celomado, tá certo? Quando que eu deixo de ser protostômio? Equinodermo e cordado. Tudo bem até aí? Tranquilos? Tá? Façam sua tabelinha, façam seu esqueminha, por favor, tá bom? Se tiver dúvida, manda uma foto para mim e eu te ajudo, tá? Legal. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a estudar os anelídeos, né? As características típicas, né? O que é um anelídeo padrão, tá? Muito bem. Então, nós temos um ponto muito importante aqui, chamado segmentação. Então, dá uma olhada, ó. O corpo é formado por vários segmentos, tudo bem? Esses segmentos nós vamos chamar de metâmeros. Beleza? Então, anelídeos são os primeiros a apresentarem, atenção para a palavra, metamerização. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Aqui embaixo, acho que não, né? Olha lá. Dá para ver, professor. Dá? Então, ó, metamerização, né? Então, o que é a metamerização? Corpo formado por segmentos. Corpo formado por partes que se repetem. Tá claro ou não? Certo? Quando você fala anelídeos, né, o corpo lembra, o nome lembra o quê? Corpo formado por anéis. Mas, na verdade, esses anéis, eles são internos também. Essa divisão são internas. Então, dá uma olhada aqui, queridos. Ó, dá uma olhada. Quando você vê essas divisõezinhas, a rigor, ó, elas são internas na minhoca. Tá claro a ideia? Internas. Então, você tem aqui um metâmero aqui, ó. Você tem outro metâmero aqui, ó. Você tem outro metâmero aqui, tá legal? E o que nós vamos encontrar em cada metâmero? Vamos lá. Uma parte do sistema nervoso, tudo bem? Uma parte do quê? Do sistema excretor, uma parte do sistema circulatório, uma parte do sistema digestivo. Opa, vamos lá, queridos. Então, a metamerização, neste caso, ela é constituída de quê? De metâmeros iguais. Beleza? Metâmeros iguais. Cada segmento no corpo do anelídeo é igual ao outro. Beleza? Isso é questão. Isso foi questão recentemente, tá certo? Então, a metamerização nas minhocas, nos anelídeos, é chamada de homônoma. Homônoma. Ou seja, os metâmeros são iguais. Tá claro ou não? Ah, não estou entendendo. Me dá uma comparação, uma referência. Fácil. Vamos pensar num mosquito. Beleza? O corpo do mosquito também é segmentado. O corpo do mosquito tem uma cabeça, depois tem o que, gente? Um tórax, e depois do tórax tem um abdômen, tá claro? Então, o corpo dos artrópodos é segmentado. Beleza? Então, isso vai cair, já caiu várias vezes, né? O nosso corpo é segmentado? É segmentado. Você tem o quê? Região da cabeça,
região do tórax, região do abdômen. Muito bem. Então, o que que acontece? Os anelídeos têm uma segmentação homônoma, ou seja, os segmentos ou metâmeros são iguais, idênticos, tá certo? Muito bem. No caso dos artrópodos, você tem um segmento chamado cabeça. O que que você vai ter na cabeça? Você vai ter antenas, você vai ter olhos, você vai ter órgãos sensoriais, você vai ter estrutura nervosa, beleza? Tórax, o que que você vai ter no tórax dos artrópodes? Você vai ter patinhas, você vai ter nadadeiras, você vai ter asas, beleza? E o que que você vai ter no abdômen dos artrópodes? Né? Tubo digestivo, sistema reprodutor. Opa! Então quer dizer, os segmentos nos artrópodos são iguais? Não, não são iguais. Então, trata-se de um grupo segmentado com metamerização heterônoma. Heterônoma. Tá legal? A gente volta a falar nisso. Fiquem tranquilos. Então, basta saber hoje que existem grupos de animais segmentados e os segmentos não precisam ser exatamente iguais. Você pode ter segmentos iguais, como no caso dos anelídeos, e segmentos diferentes, como no caso dos artrópodos e, no nosso caso, dos cordados. Tá claro? Então, quando você fala assim, o peixe ele tem uma nadadeira caudal. Opa, tá lá atrás a nadadeira. A nadadeira do peixe é peitoral, tá lá na frente. Então ele é segmentado, tá bom? Não parece, mas é. Fala, Letícia, pode falar, querida. Professor, me escuta? Professor? Oi? Eu tô ouvindo pouco, pode falar mais alto. Aumenta o som. Professor, agora tá bom? Ótimo. Essa metamerização deles dá alguma autonomia? Por exemplo, se eu cortar, não como a planária, claro, mas tipo, se eu cortar, por exemplo, uma parte da minhoca, uma parte final dela, ela consegue viver normalmente e essa outra parte, não que vá da outra minhoca, mas assim, consegue continuar por um tempo? Não, não. Essa metamerização, na verdade, torna os anelídeos mais complexos. Então, quanto mais complexo, mais especializado, menor a capacidade de voltar a se dividir, tá? Então, o Tá. que acontece? Existem minhocas, né? Enormes. Existem minhocas, por exemplo, que tem um diâmetro aí que chega a 2 centímetros, por exemplo. 2, 2,5, minhoca, entendeu? Que tem mais de 1,5 metro de comprimento. Entendeu? Uma baita numa minhoca. Então, quer dizer, como é que você consegue ter um animal tão grande, né? Invertebrado, sem nenhuma estrutura de sustentação, né? Por conta da metamerização, entendeu? Então, isso torna os animais mais complexos. Eles conseguem perceber melhor os estímulos, eles conseguem organizar respostas, eles conseguem fazer com que cada parte do animal receba os nutrientes, a caloria necessária para sobreviver, consegue fazer com que cada parte do animal não acumule resíduo. Então, olha que legal aqui, Letícia. Isso aqui, na verdade, é um órgão excretor. Então, quer dizer, cada segmento tem o seu órgão excretor. Olha que louco. Entendeu? Então, quer dizer, aqui acumula resíduo? Não. Aqui acumula resíduo? Não, não acumula. Então, existe uma complexidade maior, tá certo? Então, não é exatamente isso, tá? Não é exatamente isso. Tudo bem? Mas eu não posso falar sobre autonomia. Autonomia do quê, querida? Por exemplo, esse exemplo que eu dei, tipo, se eu cortar o rabo da Hum, minhoca, hum. ela consegue viver normalmente. Porque não é exatamente, isso não é exatamente autonomia, isso é uma capacidade de regeneração. Então, dependendo, você até pode ter regeneração, mas daí até você poder falar, não, a minhoca tem uma capacidade de reprodução assexuada como a planária por conta da fragmentação. Não, não tem. Entendi.
Tá bom, Lino? Tá bom, obrigada. Tá tranquilo. Breno, pode falar, Breno. Oi, professor, bom dia. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque eu vi, você acabou de falar que tem algumas células excretoras, mas os aneulídeos não têm sistema digestório completo? Eles têm algumas células, o quê que eu não entendi? Excretoras, não é isso? Sim, sim. E, Na verdade, não é célula, né? É uma estrutura mesmo, um órgão excretor. Eles têm digestivo completo, perfeito. mas aí por que que eles têm também essas partes que servem como, não sei, controle de excretas? Então, aí, sabe qual é a tua dúvida aí? É qual é o papel, por exemplo, do ânus e qual é o papel, por exemplo, de uma estrutura como o rim? Então, o que que acontece? O sistema excretor, ele é capaz de eliminar toxinas, tá certo? Que são resultado do metabolismo do corpo. E isso acontece, tá? Então, quer dizer, quando as células estão em funcionamento, elas acabam produzindo substâncias, tá certo? Que se acumulam, né? Substâncias que se acumulam podem trazer lesões, podem trazer complicações, elas podem, por exemplo, alterar o bom funcionamento do corpo. Um exemplo, né? Ácido úrico, ureia e amônia. Tá? Então, o ácido úrico, a ureia e a amônia é o que a gente chama de excretas nitrogenados. Eles não devem ser acumulados no corpo, eles têm que ser eliminados, tá certo? E eles são produto do metabolismo das células, tá certo? Então, o sistema excretor é responsável por eliminar, né, excretas. Excretas são produtos tóxicos do metabolismo, entendeu? É isso, por exemplo, o que o teu rim faz, né? Existem substâncias, por exemplo, que têm que ser retiradas do sangue, do teu meio interno, porque elas estão alterando a tua composição, a tua concentração interna. Quem faz isso? O rim. Então, a manutenção do meio interno do nosso corpo é uma função do sistema excretor. Quando você fala de ânus, o ânus simplesmente é uma abertura por onde você elimina resto. Entendeu a diferença? Uma coisa é aquela substância que é produto de reações. Ela é produto de reações. Então, por exemplo, quando eu digiro, por exemplo, as proteínas, tá? E formo moléculas menores e depois utilizo os aminoácidos, entre outras coisas, pode surgir o quê? Amônia, ureia. E isso não pode ser acumulado. Eu tenho que eliminar isso. Tá? Então, são produtos que surgem do metabolismo. Tá? Água oxigenada, por exemplo. Tá? Inativação de algumas drogas. Né? Então, tudo isso tem que ser eliminado. Tá? Toxinas. Né? Agora, você imagina o tubo digestivo. O tubo digestivo tem alimento. Eu vou digerindo e vou tirando os nutrientes, tá certo? Que me interessam. Eu vou tirando por absorção. O que sobra? O que sobra sai pelo ânus. Então, as fezes, isso é importante, viu? As fezes, elas são restos, elas não foram produzidas. Elas não são resultado, elas não são produto do metabolismo, tá entendendo? Então, o alimento ele foi digerido, tá certo? Degradado, os nutrientes foram retirados e o que sobra é fezes. Então, pelo ânus sai o quê? Excremento. Pelo sistema excretor saem excretas. Ficou claro a diferença, querido? Sim, professor, ficou. Obrigado. Mais alguma dúvida aí? Não. Tudo bem? Sim, tudo bem. Só vou baixar minha mão. Valeu. Beleza. Então,
Esse é o ponto. O sistema excretor ele é fundamental para manter constante o meio interno. E o que é o meio interno? O meio interno pode ser o líquido celomático, nesse caso aqui. O líquido celomático, né? O próprio sangue, no nosso caso. Tá certo? Então, muito importante isso. O sistema excretor ele tem que funcionar bem para que a gente esteja o quê? Em equilíbrio. Tá? Por isso, a grande preocupação nos hospitais se o rim está funcionando, se já fez xixi, se não fez xixi. Tá legal? Certo? Muito bem, então. Ficou claro? Metamerização homônoma, tá? Corpo segmentado. E se eu estou falando de segmentos, quer dizer que eles são separados um do outro, por septos. Olha lá, septos. Tá legal? Separações. Tudo bem? Legal, muito bem. Então vamos lá, continuando. O que é isto que nós estamos vendo aqui, queridos? Vamos lá. É um corte transversal. Então, está aqui o anelídeo, eu cortei o anelídeo transversalmente, como se fosse uma fatia num salame, por exemplo. Tá legal? Certo? Então, primeira coisa, vamos lá. Importante. Nós temos uma cutícula. Aqui, ó. Marcadinho para você. Cutícula. Essa cutícula, ela é extremamente importante, por quê, queridos? Vamos lá. Então, é sempre fundamental, ao estudar zoologia, ao estudar animais e corpo humano, você conseguir relacionar forma e função, certo? Agora, qual é o raciocínio importante? Ah, ele tem esta forma para fazer isto. Não, isso é lamarquismo, cuidado. Ele faz isso porque tem essa forma. Essa forma permite esta função. Tá claro? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui uma epiderme. Dá uma olhada na epiderme, queridos. Qual é a tua conclusão? Vamos lá. Ela é formada por quantas camadas celulares? Uma. Opa! Uma epiderme formada por uma única camada celular, ela é facilmente ou dificilmente atravessada por oxigênio e por CO2? Facilmente. Certo? Então, você tem aqui uma epiderme. Sobre a epiderme, nós vamos encontrar uma cutícula. Essa cutícula é delgada, fininha, e ela permite a difusão. Para permitir a difusão, essa cutícula tem que garantir o quê? Uma certa umidade. Então, pensem assim, oxigênio, para o oxigênio entrar na célula, não é só necessário uma diferença de concentração, tá certo? Mas a umidade ela é muito importante. Então, quando a gente fala da umidade sobre a epiderme, vai facilitar a entrada do oxigênio na célula, vai facilitar a saída do CO2. Então, nós vamos ter uma epiderme, olha que legal, vamos ter uma epiderme uni, queridos, uni. Não se atrapalhe com as palavras, com os nomes, elas têm que facilitar a tua vida. Uniestratificada. Então, o que é uma epiderme uniestratificada? Estratificada, extrato. O que é extrato? Camada. Tá bom? Então, nós temos uma epiderme uniestratificada. Uma epiderme uniestratificada, protegida por uma cutícula delgada, a cutícula não é celular, uma cutícula delgada, úmida. Tudo isso favorece o quê? Difusão, né? E, portanto, trocas gasosas. Ficou claro a ideia? Tá? Então, como é que você vai pensar isso? A epiderme uniestratificada, recoberta por uma cutícula delgada, úmida, favorece trocas gasosas. Ah, por causa disso não tem sistema respiratório? Não. Ela não tem sistema respiratório. E ela tem
uma epiderme unistratificada, coberta por uma cutícula delgada, úmida, que favorece a troca gasosa. Se eu considerar que ela não tem o sistema respiratório, e se ela não tivesse a epiderme desse jeito, acabou. Ela não seria o quê? Aeróbia. Deu para entender? Ela não teria condição de ser aeróbia. Ficou claro? Então, a característica permite o quê? A resolução de um problema, o encaminhamento de uma função. Tudo bem? A característica permite que uma determinada função aconteça. Tá claro, queridos? Tudo bem? Muito importante, hein? Muito importante. Então, de cara, você vai pensar assim, peraí, então o habitat da minhoca é um habitat críptico, certo? Ela não fica exposta ao sol, ao ar, porque isso causaria o quê? Desidratação, tá claro? Dificultaria o quê? Troca gasosa. Ela é um animal aeróbio, eucarionte, tem mitocôndria, vai fazer respiração celular, vai produzir ATP. Ela é o quê? Bastante ativa, por incrível que pareça. Tá claro ou não? Ficou entendido tudo isso? Muito importante. Outra coisa extremamente importante, olha aqui, ó, musculatura circular e longitudinal, certo? Então, tá aqui o corte da minhoca. Olha para minha mão aqui, por favor. Tá aqui o corte da minhoca. Se a musculatura é circular, querido, olha o que acontece. Quando essa fibra contrai, olha o que ela faz. Ela fecha a abertura. Quando ela relaxa, é isso que ela faz. Tudo bem? Uma musculatura longitudinal, o que que ela faz? Ela é ao longo do corpo do animal. Então, quando essa fibra contrai, o animal fica mais curto. Quando ela relaxa, o animal fica mais longo. Então, o que vai acontecer? Dois tipos de musculatura. Quando a musculatura circular contrai, certo? Contrai, né? A musculatura longitudinal relaxa. Quando a longitudinal contrai, a circular relaxa. E assim você vai ter ondas se propagando pelo corpo do animal. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. O engolir só é permitido por conta disso. Então, quer dizer, para engolir, olha lá, uma determinada porção do meu esôfago tem que fazer isso, ó, querido. Ó, tem que fazer isso aqui. Ela tem que distender, entendeu? Então, tá o tubo aqui para que eu possa engolir, ó, certo? E para que, né? O que que acontece? Para que o alimento possa descer, tenho que apertar, ó, apertar, relaxa aqui. Aperto aqui, relaxo aqui. Entendeu? Isso é movimento peristáltico. O nosso corpo tem movimento peristáltico no tubo digestivo. Onde isso surgiu pela primeira vez? Anelitos. Então, quando você vê uma minhoca se deslocando, tá claro? Uma minhoca se deslocando, o que que acontece? As ondas que vão se formando ali, né, no corpo da minhoca, são resultado do quê? De dois tipos de contrações. Contração da musculatura circular e relaxamento da longitudinal. Contração da longitudinal e relaxamento da circular. Formam-se ondas. Está claro a ideia? Então, quer dizer, minhocas são animais musculosos, tá certo? Musculosos. Isso quer dizer o quê? Brincando aqui. Minhoca é uma boa fonte de proteína, sim ou não? E aí, queridos? Minhoca é uma boa fonte de proteína? Ah, mas que nojo, tal. Tudo bem, né? Em época de Covid, né, a gente ainda não acostumou que hábito alimentar é cultural, que, entre outras coisas, né, as pessoas têm que parar de comer morcego, né, para não entrar em contato com vírus
né? Extremamente diferentes. E aí? A minhoca, vai lá, querido, a minhoca é uma fonte proteica importante? É. E por quê? Porque a minhoca é basicamente um tubinho formado por duas musculaturas. Uma musculatura circular e uma musculatura o quê? Longitudinal. Espera aí, mas o músculo é o quê? O músculo é formado por células contráteis. Mas para que essas células possam ser contráteis, elas têm proteínas, proteínas que deslizam umas sobre as outras, permitindo o movimento. Nós vamos ver isso em fisiologia humana. Como é que chamam essas proteínas? Actina, quem lembra disso? Actina e miosina, tá certo? Então, minhocas são fontes de proteína? São. São utilizadas em algumas culturas como dieta? Sim. Não é à toa que tem aí uns boatos, né? Que hambúrguer é feito de minhoca, né? Entendeu? Certo? Então, não é de graça essa história, né? Também não estou falando para você que é feito de minhoca. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo para você é que existe, né, um componente proteico muito forte, muito grande na minhoca, tá claro? Ela tem um tubo muscular. Isso é a minhoca. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Então, nós temos aqui, ó, em cada metâmero, em cada segmento da minhoca, nós vamos ter o quê? Um nefrídeo. E o que é o nefrídeo? Nefrídeo é a estrutura ou o órgão excretor. O nefrídeo tem uma extremidade aberta que o quê? Drena, que filtra substâncias tóxicas, residuais, tá certo? E elimina na superfície do corpo. Dá uma olhada aqui, ó. Elimina na superfície do corpo. A superfície do corpo, né, que vai receber o quê? Esse resíduo, né, que vai colocar esse resíduo para fora, como é que a gente chama, gente? Né? Nós vamos chamar de poro excretor. Posso confundir isso aqui com ânus? Não posso, certo, Breno? Tá? Não posso, não. Beleza? Muito bem. E por quê? E por que essa cavidade aqui, ó, essa cavidade que tem líquido, essa cavidade que tem os órgãos, né, chama celoma. Por quê? Né? Porque ela é totalmente revestida dos dois lados, né, em todas as situações, por mesoderme. Tudo bem? Mesoderme. Tá? Você tem aqui as cerdas, né? Já falamos dela. E tem aqui, olha que interessante, aqui o intestino, né? Temos o intestino e temos uma dobra do intestino. Aqui, ó. Essa dobra do intestino também vai aparecer em peixes, né? Como válvula espiral. Agora, vai aparecer no nosso caso como vilosidades. Então, vai lá, queridos, vamos pensar. Não pode ser nome a mais para a gente ficar decorando, não. Ó, o intestino, então, tem dobras. Essas dobras servem para quê? Nesse caso aqui, como chama a dobra? Tiflossole. Tiflossole. Para que ela serve? Para aumentar a área de contato com o quê? Com os nutrientes e, portanto, a absorção. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, você tem um tubo digestivo que atravessa o animal de ponta a ponta e esse tubo tem uma dobra internamente. Essa dobra interna facilita, tá certo? A absorção. Então, eu vou ter uma digestão eficiente e, portanto, uma absorção também eficiente. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Entendeu a ideia aqui do anelídeo? Sim? Tranquilo? Muito bem. Então, olha aí, gente. Um videozinho para vocês. Ó, ficou claro? Ó? Aqui, ó. Ó. Aumenta a espessura, o diâmetro. Por quê? Porque ele relaxa e
o longitudinal, né, aumenta. Tudo bem? Olha lá. Né? Movimento peristáltico. Ficou claro? Uma musculatura contrai, a outra relaxa. E assim o que acontece? Quando a circular, né? Quando a circular relaxa, a longitudinal contrai e vice-versa. E assim você tem a formação de ondas, né, que se propagam pelo corpo do animal. Ficou claro o filminho? Ficou, né, gente? Tranquilo? Muito bem. Então, o que mais nós temos de importante aqui? Vamos lá. O sistema digestório, né, o sistema digestório do anelídeo, né, ele é completo. E você sabe que o fato dele ser completo, queridos, não é uma novidade no anelídeo. Certo ou não? Não é novidade. Por que que não é uma novidade? Porque onde apareceu o ânus pela primeira vez? No filo anterior, nematelmito, certo? A lombriga inaugura o ânus. Beleza. Agora, o que que nós temos aqui na minhoca? Super importante, né? Então, na minhoca você tem uma boca, vamos lá, você tem uma boca seguida por uma faringe, seguida por um esôfago, seguido por um papo e por uma moela. Depois da moela, o intestino. Agora, muito cuidado, por favor. Aqui, ó. Dá uma olhada. Boca, faringe, esôfago, papo. Qual é o objetivo do papo? Acúmulo, reserva, armazenamento. Então, a minhoca, ela come terra. Tudo bem? Ela come a terra que está na sua frente. Tudo bem? Essa terra, ela se acumula onde? No papo. A partir do papo, o que que acontece? Moela. A moela é um estômago mecânico. A moela vai o quê? Triturar. Tudo bem? A moela é musculosa. Papo, armazenamento, moela, estômago mecânico, tritura, tá certo? Musculosa, tudo bem? Então você começa a perceber que não é uma questão só de permanecer, né, o sistema digestivo completo, com boca e ânus, mas é importante perceber que ao longo desse tubo digestivo começam a ocorrer diferenciações, especializações. Então, o que que acontece? Vamos lá. Os anelídeos são mais complexos? Sim, são mais complexos. Tá claro? Então, quer dizer, você tem estruturas que permitem o quê? Uma funcionalidade melhor. Muito importante. Tá bom? Outro ponto muito importante, querido, veja bem, olha aqui, dá uma olhada. Você tem vaso dorsal e um vaso ventral embaixo do intestino. Vaso dorsal e o vaso ventral. Agora, olha que legal. Circulação fechada. Então, queridos, isso é inovação. Então, anote aí, por favor. O que que o anelídeo apresenta como inovação? Tá? Celoma e sistema circulatório fechado. O que quer dizer isso? Então, vamos lá. O sangue não sai. O sangue não sai dos vasos em momento nenhum. Tá claro? Então, o sangue não vai para dentro da cavidade do corpo do animal. Isso chama hemorragia. Não vai. Tá certo? Então, quer dizer, você tem vaso maior, vaso menor ainda. Onde vão ocorrer as trocas? As trocas sempre vão ocorrer, olhe o desenho aqui, por favor, sempre vão ocorrer entre o vaso de menor calibre e a célula. Entre o vaso de menor calibre e a célula. Por que que as trocas sempre vão ocorrer aí?
nesses vasos de menor calibre, que parecem fios de cabelo, nesses vasos capilares, muito, muito, né, delgados. Por quê? Porque aí você vai ter uma velocidade menor. Aí a difusão é mais fácil, porque a velocidade é menor. Entendeu? Então, o que que acontece? Você tem um vaso de grosso calibre, ele diminui, 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 forma-se uma rede capilar. Nessa rede capilar, a velocidade é baixa, certo? Você pode ter saída de substâncias para as células e saída de substâncias para os vasos. Tá claro? Então, o que que vai acontecer? Vamos lá? Trocas. Trocas do sangue para as células e das células para o sangue. Tudo bem? Isso é fantástico, cai pra caramba. Se o vaso o tempo inteiro está, desculpe, se o sangue o tempo inteiro está dentro de vaso, a minha pergunta para você é a seguinte: esse líquido, esse sangue, está a uma pressão maior ou menor? Se a extremidade do vaso é fechada, esse líquido que está dentro do vaso está numa pressão maior ou menor? Maior. Certo? Então, quer dizer, há resistência. Então, se você tem uma pressão maior no sistema de circulação fechada, a pressão maior permite o quê? Que o sangue vá até uma distância maior. O que que isso quer dizer? Que esses animais podem ser mais ativos e maiores. Não é à toa que você tem uma minhoca de 1 metro e pouco. Tá? Fora isso, o que que acontece? Você fala em coração, cuidado, o que que é o coração? O coração nada mais é do que um vaso com uma parede mais grossa, mais espessa. Então, quando o sangue passa por esse vaso com a parede mais grossa, mais espessa, ele encontra o quê? Resistência. Se ele encontra resistência, a pressão aumenta um pouco, ele sai daqui com uma velocidade maior. Ficou claro a ideia? Hein, queridos? Ficou claro a ideia para todos? Então, quer dizer, o anelídeo inaugura o celoma. Dentro do celoma, então, eu tenho os órgãos, as vísceras todas, tá claro? E um líquido que vai ser o tempo inteiro, né? Certo? O tempo inteiro filtrado pelo nefrídeo. Tá claro a ideia? Tá certo? Então, nós temos um sistema digestório completo, com boca e ânus, né? Diferenciado, porque você tem o quê? Uma faringe, um papo e uma moela, depois do intestino, mas o fato dele ter boca e ânus não é novidade, já apareceu antes, no filo anterior. É novidade, sim, um sistema circulatório, vasos, fechado, ou seja, o sangue percorre o tempo inteiro no interior de vasos, não cai na cavidade corpórea. Isso faz com que você tenha uma pressão maior e o sangue possa, né, ser impulsionado com uma velocidade maior, o animal pode ser mais ágil e de um tamanho maior. Tá claro a ideia? Tudo bem? Então, isso é muito importante. Pode falar, David. Professor, tem como você repetir a parte dos corações, por favor? O coração, não. Cuidado quando a gente fala de coração, porque senão fica aquela ideia que a minhoca tem algo parecido com a gente. Não. Então, você imagina um vaso, certo? Com a parede mais espessa. Beleza? Então, o que acontece? Quando o sangue passa deste vaso para este vaso, ele vai encontrar resistência, a pressão aumenta. E aí, o que que acontece? Ele sai do coração, uma pressão maior, numa velocidade maior, pode atingir uma parte mais longa do corpo do animal. Só isso.
Tá bom? Beleza, Ficou valeu, claro? professor. Tudo bem? Ficou. Obrigado. Nada. Então, sistema nervoso, o que que nós vamos ter? Vamos lá, queridos. Você vai ter gânglios cerebroides, né? Gânglio cerebroide. Gânglio é o que mesmo? Conjunto de células nervosas, né? Do corpo celular dos neurônios. Então, o neurônio tem um corpo celular. O que que é o corpo celular do neurônio? É onde eu encontro o núcleo, né? Certo? As organelas. Então, o corpo celular do neurônio se junta a outro, a outro, a outro, a outro, a outro, formando um gânglio. E do gânglio saem o quê? Os prolongamentos dos neurônios, né? Então, o neurônio tem um corpo celular e tem o prolongamento, chamado axônio. Conjunto de corpo celular, gânglio, conjunto de axônios, nervo, tá? Então, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter gânglios lá na frente e vamos ter o quê? Nervos ventrais, tá certo? E nesse cordão ventral, em cada segmento, um parzinho de gânglios, mostrando o quê? Que a minhoca é capaz de perceber estímulos em qualquer parte do meio do corpo dela. Tá claro? Então, bastante importante. Então, você acaba tendo um sistema nervoso mais complexo, com maior número de gânglios. Isso permite perceber estímulos diferentes e formar respostas para esses estímulos. Tá claro? Muito bem. Tudo bem, queridos? E, finalmente, né, o nefrídeo. Então, o que é o nefrídeo? O nefrídeo é o órgão ou estrutura excretora. O que que vai fazer? Ele vai filtrar o celoma, o líquido celomático. Vai tirar do líquido celomático o quê? As toxinas, os resíduos do metabolismo. Tá bom? Certo? E vai eliminar a partir de um poro excretor para o exterior. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Ótimo. Agora, olha que importante isso. A gente já tinha discutido um pouquinho, né? Se eu tenho uma epiderme, olha lá, queridos, epiderme, como é o nome dela mesmo? Como é o nome da epiderme? Uniestratificada, um extrato. Então, se eu tenho aqui uma epiderme uniestratificada, úmida, beleza? Então, as trocas gasosas são o quê? Né? Facilitadas, tudo bem? Então, quem tem respiração cutânea, ou seja, pela epiderme, pela superfície do corpo, tá claro? Quem tem? As minhocas, que são oligoquetos, e as sanguessugas, que são os iridinos, tudo bem? Tá? Pele úmida o tempo inteiro. Muito bem. No caso específico dos poliquetos, o que que acontece? É branquial. Por que branquial? Porque existem prolongamentos, olha lá, existem prolongamentos laterais em cada segmento. Esses prolongamentos do corpo em cada segmento, né, a gente vai chamar de parapódios. Os parapódios têm as cerdas, por isso que eles são os poliquetos, certo? Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem um detalhe do parapódio, com as cerdas, né? E tudo isso vascularizado. Então, a água banha isto aqui, ó. Banha, tá? Então, eu tenho uma superfície vascularizada, banhada pela água. Uma superfície, então a área é importante, entendeu a ideia? A área é importante, uma superfície vascularizada, banhada pela água. Vai ser, a troca gasosa vai ocorrer por difusão? Vai, certo? Mas ela, na verdade, é uma estrutura um pouco mais complexa, que valoriza a área, a superfície banhada pela água. Então, como é que eu chamo isso? Brânquia.
Tá? Então, brânquia é uma estrutura foliácea, em forma de folha, importante, né? A ideia de área, e ela é o quê? Banhada pela água o tempo inteiro, banhada pela água. Tá? Então, a superfície tem um valor grande aí para que possa ocorrer a troca gasosa por difusão. É por difusão, no final das contas? É, certo? Mas o que que permitiu a ocorrência da difusão? O aumento de superfície, que é vascularizada e banhada pela água. Tudo bem? É uma brânquia, tá? Alguém vai perguntar o que é uma brânquia? Não, não vai. É uma adaptação, né, para troca gasosa na água. Acabou. Ponto final. Não precisa mais nada do que isso. Tudo bem? Então, minhocas e sanguessugas pela pele úmida, fina e úmida, e poliquetos pela brânquia. Tudo bem? Certo? Então, olha lá, queridos, né? A minhoca, você tem um gânglio cerebroide, tá? Você vai ter aqui os cordões nervosos com os gânglios em cada segmento, tá? Permitindo o quê? Percepção e respostas, tudo bem? Você vai ter um sistema digestório completo, boca, né? Logo depois da boca, faringe. Aí você vai ter o quê, gente? O estômago, que você pode chamar de papo, estômago ou papo, tem problema. Logo depois a moela, que vai o quê? Triturar, né? E em seguida o intestino. A cavidade corpórea é um celoma importante, tá bom? E o sistema circulatório é fechado. Cuidado. Tubo digestivo completo, boca e ânus. Sistema circulatório fechado. Ou seja, o sangue está dentro de vaso o tempo inteiro. Tem aluno que se atrapalha e fala sistema circulatório completo e tubo digestório fechado. Não. Circulatório é que é fechado, o sangue não sai do vaso, tá? E digestório é completo, com boca e ânus, tá bom? E existem os corações laterais, que não são mais nada do que, gente? Mais nada do que vasos com parede mais espessa que aumentam a velocidade e pressão da circulação. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Muito bem, queridos. Alguma dúvida aí? Não? Não? Tranquilo? Muito bem. Já deu 8h40, eu não vou falar de reprodução agora, porque senão eu vou acabar alongando muito, tá bom? Certo? Então, queridos, obrigado. Boas aulas para vocês, tá certo? Que vocês fiquem bem, se protejam aí, se cuidem. Beijão grande para vocês e comecem aí a fazer os exercícios sobre plateumintos, nemateumintos, né? Vocês estão liberados para fazer todos os exercícios, todos, tá? Tanto os da apostila quanto os do livro. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá bom? Sem problema nenhum. E de minhocas, né, anelídeos, comecem as leituras, né? Comecem as leituras para poder fazer os exercícios com mais facilidade. Comecem os seus resumos em cima aí dos slides, tá? Que eu já vou mandar para vocês. Tá bom? Obrigado, queridos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Se cuida. Obrigado, Tchau, professor. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.